porque o homem primitivo não filosofava, ele criava deuses. E nós inventamos esses mitos, né, que na verdade nos controlam. Então, um mito, digamos, o mito de que somos uma sociedade livre, quando na verdade nós somos escravos, né, nós somos servos de uma coisa que eu chamo a síndrome do ter de, entre aspas, né. Tenho que ser rico, tenho que ser bonito, tem que ser tesudo, tem que ter aquele cartão de crédito, tem que ir naquele resort, tem que estar naquela balada, tem que. E de repente a vida passou e a gente não tem quase liberdade nenhuma. É o espírito de manada, né, o desejo. Outro mito, digamos, que eu comento aí, que eu chamo nossos falsos ídolos, o mito da família feliz, né? A gente diz assim, a minha família é um porre porque família é para ser feliz e a minha família não é feliz. E eu acho que família não é para ser feliz, família é para um ajudar o outro. É para dar apoio, para ser uma referência, para brigar, para preparar para o grande mundo cruel. A gente tem umas ilusões assim, esses mitos, o mito da eterna juventude, né, que eu acho que é que nos atrapalha muito numa época em que a gente pode viver muito mais tempo com qualidade. Você percebe pessoas 70, 80, 85, 90 anos ainda vivendo a vida. E, no entanto, todo mundo obcecado, todo mundo quer ter 30 anos no máximo. Então, são alguns mitos assim que empobrecem, né? O mito de que, por exemplo, a velhice é uma decadência. Eu acho que a velhice é apenas mais uma fase da transformação humana, que tem coisas ruins, tem coisas boas. Você acha que é só uma fase diferente? É uma fase diferente. Ela assusta porque é a última fase, mas como nós não sabemos o que vem depois, quem sabe vem uma coisa divertida, a gente não sabe. Mas esses mitos assim, que são a questão da sexualidade, né? A gente acha que a gente não tem preconceito, que a gente... É tudo mentira, né? As pessoas acham que estão transando pouco e mal, todo mundo medicado, mas tem aquela espécie de obrigação. Você só abre uma revista, ouve falar qualquer coisa, aquela angústia, né? Transa como, quantas vezes, qual é a receita, qual é o jeito. E eu acho que a gente podia parar um pouquinho para pensar, tentar ser um pouco mais alegrinho, mais produtivo, crescer um pouco mais e procurar algum significado para tudo isso, né? Eu acho que a gente vive muito embaixo do tacão desses falsos mitos, esses ídolos, né, que a gente inventou. Essas agonias, né? Porque vira uma agonia, né? Vira uma agonia, né? Vira um sofrimento, você não tem 30 anos, pronto, é um sofrimento. Não, depois dos 40 está todo mundo, como se diz no Rio Grande do Sul, lomba abaixo. Quando não é verdade. Ou então assim, você tem 80 anos, mantém espírito jovem. Eu, quando tiver 80, não quero ter espírito jovem, eu quero ter o espírito de uma mulher lúcida, divertida, um pouco elegante, de 80 anos. Eu acho que é a Adélia Prado que tem uma frase engraçada assim, espírito jovem, eu não quero ver minha alma fazendo trejeitos. Então são coisas pequenas, mas acho que incomodam e estorvam a gente. O que você fala do público e do privado? Também a gente perdeu essa noção. Essa ansiedade, todo mundo, não sei se posso falar isso aqui, de perna aberta, mostrando se está sem calcinha, com calcinha, se ficou, se transou. Então, as pobres pessoas que viraram celebridades, em geral, é o pessoal da televisão, os atores, sei lá, jogador de futebol, músico, não sei o quê, não se respeita nenhuma privacidade, né? É tudo exposto. Há uma ansiedade por devassar o privado do outro e expor o privado da gente. E isso é uma coisa, eu acho que fere, né? A gente precisa ter, de novo, um pouco de recato, um pouco de tranquilidade. Então, por exemplo, pela internet, você está completamente exposto. Você está completamente... Qualquer pessoa... todo mundo se expõe muito. Você não acha que as pessoas eu não se me expõem exponho, eu procuro me Não, defender. eu Não também sou procuro modelo, me defender, mas imagino que eu procuro me defender. De modo geral, as pessoas se ansiedade. permitem, né, expor a sua vida. Pessoas desconhecidas e até pessoas anônimas em programas de televisão que falam da vida. Então, elas vão e contam a intimidade, a relação familiar, amorosa, afetiva, tudo ali, né? E tem uma eu sempre admirei isso, eu fico muito impressionado. E uma coisa interessante na internet, eu sou super fã de computador, eu trabalho, mexo, pesquiso, enfim, me comunico, mas você vê que qualquer pessoa pode escrever a coisa mais louca e absurda contra qualquer pessoa e você não tem praticamente como se defender. Os textos que saem, eu volto e meio, alguma amiga manda, olha aqui o teu texto, não sei o quê, o texto do Luiz Fernando Veríssimo, o texto de Drummond, não tem nada a ver com a gente. E você não tem como se defender. Não tem. Uma vez até escrevi na Veja um artigo, eu acho que o título era Essa Não Sou Eu, porque estava circulando um artigo, uma coisa horrenda sobre mulher, uma besteirada qualquer. Lia Luft, como é que você vai dizer para todo mundo não sou eu? Então, abriu-se essa porta enorme da internet para uma exposição brutal, mas ainda não existem leis ou regras, você ainda não tem como se defender. Né?
Você não acha que as pessoas também perderam um pouco da noção, assim, de regras? Eu acho que as pessoas perderam um pouco o pudor, o recato, essas palavras bem antigas, assim, né? Uma certa compostura, né? Eu gosto dessa, compostura. Você vê, acho muito né? bom compostura. Aí eu porque brinco, é tudo, né? dizendo a psicóloga de mini saia, o pessoal fica muito chateado quando eu escrevo e falo. Né? As meninas formam em psicologia, claro, não todas, eu estou exagerando, né? Eu estou fazendo aqui uma coisa caricata, tem um pessoal maravilhoso da zona dos psis, né? Mas aí abre um consultório e chega lá de mini saia, bustiezinho. O pobre do paciente, você está lidando com uma alma aflita ali. Então, não existe uma... Eu me lembro, conta essa história que aconteceu, que minha filha, quando fazia medicina, há muito tempo atrás, uma colega veio com jaleco branco e por baixo uma roupeta e estavam fazendo a ronda com o professor. De repente, ela chegou, professor, o paciente do leito tal se masturbou quando eu cheguei perto. O professor olhou de cima a baixo, minha filha, cubra-se. Então, são pequenas coisas que a gente foi, eu acho, perdendo um pouco a noção, né? E será que isso tem volta? Não sei, isso tudo é um fato social. Os fatos sociais independem da nossa vontade. Eu também não queria que a gente voltasse a uma época vitoriana. Quando eu era menina, numa cidade do interior, eu fui das primeiras a usar calça comprida, calça jeans, e era permitido passeios da escola para os meninos para não levantar a saia, o vento não levantar a saia. Era uma idiotice. E eu acho que a gente passou de um 8 para um 888 mil. Mas, quem sabe vem de novo uma época que tudo vai ser feio, aí também é ruim. Mas é que também eu acho que tem a ver com educação, né? Completamente. Não é uma coisa que não que é cai. todo mundo assim. E não vai cair um dia e vai voltar a ser, né? Eu acho que tem um trabalho a ser feito grande, né? Começa tudo em casa, né? Então, como disse certa vez um psicólogo, me disse, Dona Lia, toda vez que a gente tem numa determinada escola pré-adolescentes, a coisa já começa 9, 10, 11 anos, mais problemáticos, e a gente vai ver na casa deles, eles não têm pai nem mãe. Eu achei que ele ia dizer, pais estão separados. Não, não. Eles têm um gatão e uma gatinha em casa. Então, são coisas... Bom, também tem muita coisa boa no mundo de hoje, né? Nem tudo é ruim. Mas essas coisas são preocupantes que atingem os mais frágeis. E quando você escreve sobre isso, lança um livro sobre isso, toca, bota o dedo ali nisso, você... Porque há também um preconceito do outro lado. Quer dizer, que esse tem que ser moderno. Né? Tem que ser muito atual, tem que ser... você tem que defender todos os princípios que todo mundo está defendendo. Porque se você não tiver um cuidado muito grande ao falar uma coisa... Eu vi nesse Big Brother último, não pode gostar do fulano, porque o fulano é mais ogro, mais não sei o quê. Então, não pode. Porque você tem que... Todo mundo comandar, tem que. Você vai ver quantas vezes no dia eu tenho que... Eu acho que chega um momento da vida, da maturidade, já no portal da velhice, que a gente tem que poder nadar um pouco contra a correnteza. E a gente vê aos poucos, por exemplo, grupos, escolas, grupos de família, grupos de amigos, estão começando a dizer, até não de uma maneira formal, mas tá bom, eu não quero assim, vou fazer um pouquinho diferente. Vou voltar a cuidar mais da filharada, vou cuidar mais das coisas. Pensar o que eu... Aquela história, para pensar. Aí o pessoal diz, parar para pensar? Nem pensar. Se eu paro para pensar, eu desmonto. Porque eles acham que pensar é triste, é ruim. Enfim, na verdade, ele é um livro de questionamentos. Tem gente que está adorando e tem gente que vai odiar. Bom, mas você não é odiada nunca, você sabe disso. Meus leitores têm uma relação muito carinhosa comigo, isso é verdade, eu tenho que dizer. Muito carinhosa. E é muito bom quando chega o livro seu, quando chega a sua crônica aos domingos com a Virgem, sábado, né? Domingo, acabo recebendo de sábado de madrugada para domingo, por isso que eu falo às vezes recebo domingo ou segunda. Eu acho que tem um público legal e é para esse público, basicamente, que eu escrevo e há um retorno legal também, enfim. E você escreve sempre partindo do que te ocorre durante a semana, assim, no caso da crônica? Não. Às vezes é um assunto mais ou menos que ocorreu. Mas outras vezes é só um assunto no qual eu tenho pensado, que me preocupa, que me interessa, né? E não é necessário. Tanto quando o pessoal da Veja me convidou, há uns 5 ou 6 anos, eu disse, mas gente, eu não entendo nem de economia, nem de política, eu sou muito autorreferente. Não, mas é isso que a gente quer. Aí eu fiz a loucura de perguntar quantos assinantes tem a Veja, isso faz os 6 anos. Tem 1 milhão de assinantes fixos, uns 400... Mas Deus me livre, a minha vida está muito calma, nunca... Mas depois eu aceitei, aí esqueci, que é muita gente. Mas eu tenho a impressão que é isso, eu escrevo sobre coisas que me preocupam, que me inquietam e que eu quero dividir com os leitores.